So everybody here is from one of the startups, from one of the 20 startups, right? Yes, Okay, these great. are the co-founders from the startups. Great, great, great. And That's perfect. Marcelo represents the leaders from the universities. Great, great. So, okay, so we'll start then, right? Yes. Okay. So first of all, thank you, Reza and Tassiane, for joining us. Thank you, Marcelo, for this opportunity also to discuss about immigration, incorporation in Canada, how you can start opening your business, what are the challenges for international business actually to come to Canada. And first of all, I want to introduce Reza. He's going to speak first. When I met Reza, I was very impressed because he is also an immigrant. He has his own experience when he came to Toronto, and his company helps the entrepreneur since the beginning of the process. The path starts, okay, with the immigration, with the company, but and after, if the entrepreneur wants to invest or need partners or need a place to stay, or his wife wants to study, or his husband, so he has the connections with schools, investors, and also other companies. So it's a complete package. And I think for the startups today, it's interesting because you can ask a range of questions based not only specifically in the startup environment, because they are gonna be able to clarify even after. So thank you, Reza, for joining us today, and it's with you. Yes, thank you, Raquel, for the intro. It's nice to meet everybody, although I haven't met everybody in person yet. So as Raquel mentioned, I will be discussing the Canadian side of things. And it is a general overview. If I speak too fast, don't worry, Raquel is recording it. You can always come back, rewind, slow down, slow motion. And I assume I'm going with the assumption of zero knowledge in terms of Canadian immigration, which is theoretical because most people know about Canadian immigration. But I always like to work on the foundations first and then get into more details. Because if you suddenly start talking about, oh, startup visa, this, that, then you really don't know what all your options are. So I'm going to share my screen. Is that possible here? Yeah, okay, let me, hold on, sorry. I'm not good IT wise, and I apologize for the presentation. It is definitely not my specialty. Okay, hold on. Okay, here we go. And there'll be a question answer at the end of the session. So the only thing is I do have to go to another event at 5 p.m. So I do apologize in advance, but I am available later on. You can send your questions to Raquel. Always happy to help out. So here we go. This is the ABCs of Canadian immigration and startup visa, okay? So I assume you know nothing about it. Even though you do, I have to work on that basis. So first of all, congratulations. You're in the top 20 startups selected. So that's, first of all, a huge accomplishment. And I congratulate all of you because it's a very difficult thing with startups. And I've handled businesses myself. And when you're starting as a startup, it's very challenging. So the only thing you don't need to worry about is immigration, and that's why we're here. You need to focus on your business, your growth, your success, your partnership. So we're here to kind of make sure you feel at ease with your Canadian immigration options. About Ingwe Canada, well, we do have 2 offices worldwide. We serve different nationalities from 25 different countries. We have over 15 team members across the globe. We support in 7 languages, so that also includes Portuguese. Our entire team speaks different languages. We have a pretty good reputation online if you ever want to check it.
and we are a global mobility company. So we do help companies and people move to different countries across the world. We are managed and operated by first-generation immigrants, which basically means we're immigrants like yourselves, right? So nothing new about that. A little bit about myself. I immigrated and lived in 4 countries and 6 cities before I settled here in Toronto. I'm relatively new in Toronto, about 5 years. I moved to Canada twice. So once when I was a child, once when I was as an adult. I'm still helping my relatives and family move to Canada. I've helped and assisted in a lot of appeals in terms of, dependents, children, permanent residency applications with refusals, because this is what I do for my family. So I do the same thing for my other clients as well. I've managed and operated multiple businesses from different industries, not just mobility and immigration, around the world when I was living and studying and working abroad. I am licensed to handle immigration inside of Canada. I do specialize in business immigration with my team, startup visa, and higher education. So that's just a quick thing of me, because when I'm giving you information, you want to know, where is this information coming from? Where's the source? At least that gives me some credibility here. So I apologize if there's no fancy pictures in some of the slides. My marketing person left the company a month back. We don't have a new person yet, so it's very obvious which slides they created and which slides I created. Okay, so this is a quick chart. Okay, in terms of coming here as a visitor visa, as a work permit, as a study permit, as a permanent resident, right? These are your options when coming in as a Brazilian to Canada or planning to come in, right? The first 3 options are temporary: a visitor, work permit, or study permit. And you're allowed to stay inside of Canada, right, for that period of time. So if you come in as a visitor on a visitor basis, you're allowed 6 months, or however long the officer at the border stamps your passport, and may write a shorter date. But if they don't, then it's 6 months. You can renew from inside the country. So that's an option. On a work permit, it's usually 1 to 2 years. In a startup visa, work permit are 1 year, and they are renewable. A study permit can be 1 to 3 years, or 8 months to 3 years, depending, or even more, on the educational program that you're coming in under. Our permanent residency is 5 years, although it's not permanent. I don't know why they call it permanent, but it's the one step before citizenship. So you are not temporary anymore. You just have, it's a permanent residency, and it's your permanent residency card is valid for 5 years. Can you invest inside of Canada? Yeah, buying and investing, you don't have limitations. You don't even need to be inside of Canada to buy or invest, okay? But can you work inside of Canada? Well, as a visitor, no. On a work permit, yes. On a study permit, part-time when you're studying, and full-time academic holidays, and full-time on campus. And just a piece of information which might be useful is, if somebody comes on a study permit or visa, they will, their spouse or partner can work full-time. So if you're studying, if your spouse or partner is studying full-time, you can work full-time. They're studying full-time, you're working full-time. Losing status. Can you lose status in any of these situations? Yes. If you work, study, or overstay as a visitor or as a tourist, you can lose your status. Work permit, if you don't work full-time, if you're coming in with a work permit and you don't work full-time, yes, you will lose your status. If you come in as an international student and you don't study full-time, again, you can lose your status. And permanent residency, it's only criminality. So very special cases where they can, take away your permanent resident, but those are very unusual and rare cases. There was one a few years ago, actually, it was in the news. Are all family members included? What I mean by this is, when you apply for a work permit, study permit, or visa, you need to apply for each person separately? Yes, right? Everybody has their own visa or permit. But with a permanent residency, the whole family is included. The whole family means dependents. So your spouse, partner, common law, and children, dependents under the age of 22 who are not married and are financially dependent on you. But so that's just a quick thing. So let's see. Yeah.
So sorry, this is what I meant. This is when I create PowerPoints, that's what happens. It goes in reverse. Okay, so that's that. So what are your options here? Again, as a Brazilian, if you have a valid US visa, you can come in with an ETA. An ETA is an electronic travel authorization, right? It takes 1 hour to 12 hours for approval. You get it online through email. It's easy before you travel. If you don't have a valid US visa, you apply for one through the embassy for yourself, for family, whoever is coming with you, and the processing time is 4 to 12 weeks. But right now, because of COVID, it shows more closer to a year. So these were previously, maybe it was like 2 to 4 weeks, but with COVID, everything was pushed back for like a year now. So it's a little bit unusual. If you have a visitor visa, if you have an electronic travel authorization, you cannot travel to Canada unless you have travel authorization due to COVID, right? So you have to ask again permission from the government that, hey, I want to travel in to the country now. I have a visa, I have an ETA. So you do during COVID need to get a secondary permission, which is all done online. It's possible to apply for work permits through these programs, startup visa, other business immigration streams. Canadian employer sponsors you. So let's say somebody hires you, a Canadian company, or you come in as an international student, or your spouse or partner comes in. Sorry, okay, I went all over the place now. Yeah, here we go. Now it makes sense. Okay, to come in as a student, you just need an admission from a approved school, like a designated learning institution. Typically, it could be a language school, it could be a college, university. We call them designated learning institutions. How do you apply for permanent residency? If you want to apply directly before you come to the country, you have these options. Startup visa, self-employed, but self-employed doesn't mean any occupation or business. It's specifically in sports, cultural, or art occupations, which are world-class. So you're very well recognized in those occupations. Family sponsorship, like, you have a spouse partner who's a Canadian that can sponsor you, or the Quebec Immigration Investor Program, which is temporarily closed. So coming in directly as a PR from outside Canada is limited. Express entry is there too, which I didn't mention, but again, that's based on points. And this year, 2021, there were no people from outside Canada allowed, or at least during 2020, to come in through the different programs. So even if you did have a PR during COVID, you weren't allowed to enter, but now they're giving permission to come in. Okay, so what can you do in terms of coming here on a visitor visa, right? So you come here, your visitor visa, what can you do? Sorry, I'm just gonna do here. Here we go. So the tourist, so you can come here as a tourist, you can visit family, you can invest or buy assets. That's a company, property, anything. You can register a business. You don't actually have to come here to register. I think the next presenter, Tessiane, will explain about that. You can visit suppliers and customers if you're working on behalf of an overseas company, like a Brazilian company. You can do short-term studies under 6 months. So that's what you're allowed to do as a tourist, as a visitor. As a worker, what can you do? Well, you can come here and actively participate in the labor market. What does that mean? Well, you can be employed. Okay, you can start your own business, that's fine, but you can also be employed. What can I do when I arrive as a PR? Well, there's not a lot of restrictions. You can do everything any Canadian can do except vote and apply for higher government positions. You need to stay in the country 2 out of 5 years, not continuously. And after the 3rd year, if you're staying here 3 out of 5 years, you're eligible for a passport, which is the citizenship. Okay. Processing times. Yeah. So visitor visas are now, because of COVID, very, very high, but they're going to drop over the next few months. Work permit, 6 to 8 months. So some of our clients who came in on a startup, it took 6 to 8 months during COVID to get a work permit to start their business. Study permits, 4 to 8 weeks right now. So they're probably one of the fastest.
Permanent residencies are 12 to 20 months, depending on the program you're applying, if you're inside or outside of Canada, and basically your profile. So let's jump into startup visa, because everybody's a startup here. So they're probably wondering, what is a startup? So it's a federal business immigration program. It's part of the economic class. It's one of 2 federal programs which have direct permanent residency path, right? So one was self-employed, one was startup visa. The rest of them are like provincial, but you don't have many options in terms of economic class, direct PR for business, investors, entrepreneurs. Skilled immigration, there's options, but in terms of entrepreneurs, not a lot. Startup visa is one of them. So it was made to attract innovative foreign entrepreneurs who have potential to launch high growth startups in Canada. That's the intention of the government. It started as a pilot in 2013. It became permanent in 2018. So it's a permanent program. So basically, there was a need for entrepreneurial immigration. There was a need to attract entrepreneurs to Canada, and this is why this program was started. So here's some myths about startup visa process. These are incorrect notions. So these are things that people think about startup or may hear about it, but it's completely wrong. So the startup business has to be a brand new company or idea. No, it can be brand new. It can be on paper. It can be you've been in business for 10 years. That's not what it's about. It's about innovation, scalability, and economic benefit. It's not about how old or new you are. It has to be 100% IT related. No, it just has to be innovative, right? And Raquel knows as well, right? It can be health related. It could be agri-food. It could be anything. Have to have investors in Canada to support the application. No, you don't need investors from inside of Canada to actually be processed as a startup visa applicant. It has to be profitable before, during, or after you start in Canada. No, a startup, like everybody knows, is not going to make money for a while, right? So there is no obligation to be profitable before, during, or after. Okay. I have to enter Canada work permit and start the startup business before my permanent residency is issued. Again, no, you can wait for a PR and then enter Canada based on a permanent residency. The work permit is optional. So here's some eligibility criteria. I'm going to fly through this because I think everybody will know most of it, right? You have to be able to apply. Your business as a startup has to be innovative, scalable, and have economic benefit for Canada. So if somebody wants to do a restaurant, it won't fit into this. It has to be fitting into these 3 categories. You need to obtain a letter of support from a designated organization. So the ones that Raquel is working with, right? So it's, the innovation centers, incubators, angel investors, venture capital. As of the last time I checked, those were the numbers of incubators, angel investors, and venture capital available on the list of the Canadian government. That number changes all the time, 34, 9, and 21. You can apply as a group, 1 to 5 members. Each member has to hold 10% voting rights in the company, and the group as a whole has to have more than 50% voting rights within all of the shares of the company. So if you're 5 or 10 or 2 people, you will decide who will come with you for the startup, right? However, if you have shareholders who own a significant portion of it, and you as the members who are coming to Canada cannot be over 50%, then that will be an issue. You can apply from inside or outside of Canada. It doesn't matter. You can apply for startup from anywhere. Each member of your startup group has to meet the eligibility criteria. Okay, so everybody has to have an IELTS of 5 in all the bands except reading, which is 4. In French or English, whatever exam you prefer, TEF, TCF, or CELPIP, this is mandatory. So this is something a lot of people kind of misunderstand here. The immigration is very strict. It's black and white. So if Bill Gates comes right now and says, hey,
I've got this $1 billion idea. It's the best idea in the world. And he doesn't have his IELTS, he will be refused. Okay, so it doesn't matter how successful you are. If you don't have the eligibility, you will be refused. And then I'll talk about a little bit later about if one of your members is refused. So let's say 4 out of 5 are accepted and 1 is refused. You need minimum settlement funds for one person. I believe it's about 13,000 something Canadian dollars. That's the bare minimum that is required to show that you can settle in Canada. You know, the first year you can support yourself. You need a police clearance certificate to make sure there's no criminality in your background, and there's medical admissibility. So there will be a medical examination for you and your dependents. If you're alone, great, it's just you. If you have spouse, partner, children, then they all have to go through a medical exam. And then you have to have the intention to operate and manage the business. So if you say, oh no, I just want to come and become a PR by itself, no, they will refuse you. I just want to sell my company, I don't want to manage it. Yeah, that's another problem. So this is the eligibility. This is a sample letter of support. So a lot of people think, oh, the letter of support is really, you know, big deal. It is, right, Raquel? 50% of it is the letter of support. Every letter of support looks like this, okay? It has the designated entity name, the date it was issued, the expiry, they're only valid 6 months, your name, well, hopefully your name if you decide to come to Canada, your birth date, your address, and whether you need a work permit to come to Canada to start the business, or you don't need a work permit and you're going to stay back and just wait for your PR, right? This is the second page where your team members will be issued. So every member of your team will have their own letter of support, right? And then the rest of the members are on the second page. And if you notice on the right, it says, are they essential or not, right? So this is another part we'll discuss a little bit later. You can be essential or non-essential. And there's a huge difference in whether you're an essential or non-essential. They all look the same. And every basically designated organizer has to use this format that Immigration Canada has provided them. So what are the next steps? What is peer review? We'll talk about that. So after you receive the letter of support, you are eligible with the rest of your documents, your IELTS, police clearance certificate, medical exam, right? And minimum settlement funds to apply for your permanent residency. And when you apply, again, your partner, spouse, common law, and dependent children are included in the permanent residency application, okay? Your letter of support is valid 6 months, so you only have up to 6 months to apply for your permanent residency. If your letter of support expires, that's it. You cannot apply for a permanent residency anymore, okay? IRCC will process your PR application anywhere from 15 to 24 months. It really depends. It went up to 30 something months. It was as low as 12 months. When we did startup about 4 or 5 years ago, when it first, was becoming popular or wasn't so popular, we had clients with 4 months. Within 4 months, they got their PRs, right? But now it's more popular, it's slower, it's COVID, right? A peer review may be initiated by the Canadian government, which means that they will, if they have doubts regarding the innovation or the business concept, they will send it to a committee of people who are in the industry or part of the incubator or startup environment, and they will review your business, sort of like a second opinion. But that is not mandatory. Only specific cases are sent for peer review. You're not involved in there. It's mainly behind the scenes. So what if one of your applicants doesn't, like, that means you have other members you're applying with for startup visa to Canada, and some of them are refused, they don't have the eligibility. If you're not by yourself, then there's always that question mark. If the applicant is designated as essential on the letter of support, then if they're refused, everybody's refused, no matter what, okay? But if they're non-essential, okay, so let's say you're essential, you have a programmer or market development manager who's coming with you. They're non-essential, let's say, right?
then if they're refused, you're still going ahead. You're still going to get your permanent residency. Okay, so this is very important. If you're coming as a group and you have doubts about, hey, my colleague can't get his or her IELTS, right? Or the French exam or the English exam, or maybe there's a criminality medical issue, or they don't have the minimum settlement funds. Do not risk bringing them as essential, because what will happen is if one person is refused, everybody's refused no matter what. Because as I said, immigration in Canada is black and white. There's no gray. Okay, so I hope that's clear. I hope everybody understand that part. Okay, rumors and future changes in Canadian immigration. So one thing is that a lot of people are talking about is the startup visa program will create a quota. So a maximum limit of applications per year that will be accepted. This is based on the Canadian government's report on their target for 2022 and going forward. So it's just a rumor. It's not 100% yet, but that could happen. Another option is that they could change the program maybe end of this year, maybe next year, to a work permit-based program. So you don't wait for your PR, you get a work permit, you have to come to Canada, you work, and then maybe after 1 to 2 years, they will give you the PR after you meet certain conditions. So these are just rumors. These are just potential future changes in the program. And again, a key point is immigration changes all the time, everywhere in the world. And it's very political, as everybody knows. There are rumors regarding a potential federal government election in 2021. Who knows? If it does happen, then it's the Liberals, the Conservatives, and the NDP. And the Liberals are the most pro-immigration political group right now inside of Canada. So if you're a business owner inside of Canada, maybe you're more conservative because you don't want to pay so much taxes. But if you're an immigrant or a potential immigrant, you want the Liberals to be in power because they are pro-immigration. They will make it a little bit easier. So while they're in power, I think it's the best time to apply. And that's one immigrant to another advice. Yeah, so I went through it quite fast. I apologize. I wasn't sure who knew what, and I wanted to give enough time for everybody else, to present Raquel and Tatiana. Our contact info, as I said, we are a company by immigrants for immigrants. And the question answer, our email address is on the page in case you ever have any doubts or questions. Daniela, my Portuguese speaking colleague, myself, Reza, we are based in Toronto. We do help across Canada. So even if you don't want to come to Toronto, it doesn't mean that we can't help you. And that is it. Thank you very much. And I know I spoke very fast and it went through quickly, but no, it was very clear. I think your English is super clear, Reza. So I believe everybody could. Yeah, and I do apologize for the PowerPoint. No, I'm horrible. I'm horrible with this stuff. Okay? No worries. I think you gave an excellent overview about the potential opportunities the entrepreneurs have if they want to stay 6 months exploring, or if they want to stay a little longer to start their business, or if they really want to incorporate and go to Canada, they have options. Yeah, exactly. And one thing I want to mention is the startup visa is obviously for startups is an ideal situation, but sometimes there's other options, right? Coming here and, as a student, or your partner comes here as a student and you work. So there's a lot of options. Brazilians have a lot of options. The Canadian government is offering new programs and is flexible on visas for Brazilians. So I think it's a good advantage to have right now. In the future, we don't know what will happen because nobody can predict politics and governments. But yeah, and I wish the best of luck for everybody. And I still have time, so I'm going to sit back and enjoy Tatiana's presentation. Thank you very much, Reza. Thank you. We are going to do a hybrid presentation, so I'm quite sure Tatiana is going to speak in Portuguese, but for sure we can help you
with some suggestions. Afterwards, we can resume for you what Tassiane is sharing, and Daniela is here. Thank you so much, Daniela, for coming too. I saw you already. Tassiane, thank you for joining us. Reza, thank you again. And if anybody needs help or guidance, Reza and Daniela will be glad to connect afterwards too. Tassiane, thank you so much for coming. I will change to Portuguese now, is that okay? Então, Tassiane, muito prazer em te ter aqui. Eu conheço a Tassiane desde que eu iniciei aqui, porque a Uziel Advogados é um escritório que tem muitas conexões com aceleradoras e com a própria Câmara de Comércio Brasil-Canadá. O Alan Uziel, que é o CEO, ele tem uma relação muito próxima com o Brasil. O próprio irmão dele morou, acho que 8 anos no Brasil. E a Tassiane, junto com ele, eu falei, começando falando inglês, daqui a pouco vi que ela era brasileira. E já tem muitos anos que ela tem relações internacionais e agora atuando em toda a relação, né, com as startups e negócios internacionais vindos para o Canadá. Então, achei super importante ela vir, porque ela consegue costurar a realidade e a experiência que ela já teve no Brasil com os negócios internacionais chegando no Canadá, como incorporar, como iniciar os sócios, investidores, como você precisa de sócio canadense ou não, se pode fazer do Brasil ou não, enfim, as dúvidas que vocês tenham, ela é ótima para poder esclarecer. Então, muito obrigada, Tassiane, por estar aqui com a gente, e a palavra é tua. Muito obrigada. Gente, é um prazer estar aqui. Obrigada, Raquel, pelo convite. Como a Raquel falou, eu sou advogada no Brasil, estudei na Unicinos, na URGS, imagino que alguns de vocês sejam dessas universidades também. Eu me mudei aqui para o Canadá, fiz a minha formação como advogada aqui. Hoje eu trabalho como advogada, principalmente atuando aqui no Canadá, mas eu tenho formação no Brasil também, atuei no Brasil, então eu acredito que o meu papel hoje aqui seja dar uma explicação inicial para vocês em relação a como funciona a questão jurídica aqui no Canadá, a parte de criação dessa empresa canadense, mostrar para vocês algumas das opções e principalmente desmistificar um pouco das ideias que geralmente as startups brasileiras ou startups internacionais no geral têm sobre ou essa expansão para o Canadá, ou, digamos assim, abrir já um negócio aqui no Canadá. Geralmente, eu trabalho com várias startups do Brasil, da América Latina no geral, e muitas vezes se tem essa ideia de que isso é uma tarefa que fica mais a cargo para as empresas multinacionais, empresas maiores que fazem essa expansão internacional. Mas o que a gente tem visto muito, inclusive com o programa de Startup Visa, que o Reza estava explicando antes, é que é algo acessível para, inclusive, startups que estão em estágios mais iniciais. Então, o meu objetivo é explicar para vocês mais ou menos como isso funciona. Não tenho como explicar tudo, mas assim, pelo menos o que vocês já precisam saber para ir se planejando e desmistificar realmente um pouco de como isso funciona. Então, eu também tenho uma apresentação, vamos ver se vai dar certo. O meu PowerPoint é sempre uma grande incerteza. Mas eu vou aguardar alguém me dar um ok. Se vocês veem corretamente a minha tela. Sim, tudo certinho, obrigada. Vocês estão vendo a tela cheia, né? Não as minhas anotações. Sim, tela cheia. Perfeito, ótimo. Então, eu não quero também ficar muito chata aqui com vocês com os slides, então eu acho que a gente vai ter o Q&A no final, mas se vocês acham que tem algo relevante para comentarem durante a apresentação também, podem me interromper, eu estou aberta para a gente fazer mais uma conversa mesmo. Então, rapidamente, assim, sobre o nosso escritório, só para vocês terem uma noção, nós somos baseados aqui em Toronto mesmo. A gente é um escritório especializado em tecnologia, em startups, nós temos um time bastante multicultural. Eu sou do Brasil, atuo aqui no Canadá também, temos colegas da América Latina, colegas da Europa, então línguas diferentes que a gente fala, um time multicultural que entende quais são essas diferenças que geralmente empresas e startups internacionais podem estar lidando nesse início. Trabalhamos virtualmente, principalmente agora com o Covid, então não é uma necessidade de vocês estarem aqui para a gente começar a comunicar.
E, no geral, a gente tem essa especialidade de trabalhar com as startups desde o início, que seria a formação, até uma possível saída, que seria lidando com o mercado de capitais, uma aquisição que vocês possam ter, um IPO, tornar a empresa pública, tudo é possível, né, com startups. Então, a gente tem uma prática que vai desde o início dessa formação até uma possível saída dos founders. Então, sobre a agenda que eu preparei para a gente conversar hoje seria, primeiro, assim, uma introdução ao Canadá, para vocês entenderem alguns aspectos-chave, assim, e ao se fazer negócios aqui, principalmente do ponto de vista jurídico. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre qual é o propósito de vocês para fazer negócio aqui, então o que vocês realmente estão buscando aqui do Canadá, para então a gente entender quais são as opções de incorporar a empresa de vocês aqui, criar uma entidade canadense. E, por final, só breves considerações para empresas de tecnologia, que eu sei que alguns de vocês lidam com isso, contratação de empregados, então, brevemente, assim, falar sobre esses tópicos, mas para despertar, assim, uma dúvida em vocês, ou como vocês começarem a pensar mais ou menos em como toda essa parte funciona. Então, falando bem brevemente aqui sobre o Canadá, porque tem muito mais coisas, e eu imagino que à medida que vocês forem pesquisando e conversando mais com a Raquel, vocês vão entender os aspectos, as nuances, assim, que existem sobre aqui. Mas, no geral, a gente tem aqui 10 províncias e 3 territórios. Então, a comparação ao Brasil, que a gente tem os 26 estados. E, assim como no Brasil, a gente tem aqui uma divisão de poderes entre o governo federal e os governos das províncias. Por que que eu tô falando isso assim, né? Não é uma aula de direito, mas é só para dar um background para vocês de que algumas áreas aqui elas vão ser regulamentadas pelo governo federal. Então seriam assuntos assim mais nacionais, como por exemplo o comércio internacional, sistema de imigração, por exemplo. Essas questões são federais e outras questões são regulamentadas pelas províncias. Então cada província pode ter um sistema diferente. Isso seria o caso, por exemplo, de propriedade, direitos civis. Então, quando a gente pensa na incorporação, na criação dessa empresa, a gente pode estar lidando tanto com a legislação federal quanto com a legislação específica de uma das províncias. Então, depende, essencialmente, nesse ponto, de onde que vocês pensam em operar. Mas, para esse início, é importante para vocês terem essa noção de que vocês vão visualizar legislações, regulamentações diferentes, dependendo de onde vocês planejam se estabelecer aqui no Canadá. Em termos de sistemas jurídicos, né, a gente tem 2 sistemas jurídicos aqui no Canadá, o direito civil, que existe na província do Quebec. O Quebec é uma província francesa, de origem francesa, então vocês vão ver as pessoas falando francês lá, o sistema jurídico é diferente, é um sistema mais parecido com o do Brasil, que tem o Código Civil e toda a documentação mais parecida com o que a gente é acostumado a lidar. No restante do Canadá, com exceção do Quebec, se pratica o common law, que é o direito inglês. Então, de novo, não é uma aula de direito, mas o que isso influencia para vocês? Para saber que no restante do Canadá, sem ser no Quebec, a gente se baseia muito nas decisões jurídicas. Não quer dizer que tudo vai estar regulamentado em um código. Então, quando vocês começam a operar o negócio de vocês aqui, é bem mais importante do que no Brasil prestar atenção a todos os contratos que vocês estão fazendo. Porque os contratos aqui, eles têm muito mais liberdade de delimitar como que essa relação vai funcionar. No Brasil, eu até estava passando por essa situação alguns dias atrás, estava tendo uma super negociação em relação a um contrato, mas no fim das contas, se fosse olhar o Código Civil, já dizia lá como que isso ia acontecer. Então, mesmo que não se tivesse negociado aquele contrato, já tem um código dizendo como que isso vai acontecer. No Brasil também é bem mais comum de se entrar na justiça, o acesso à justiça é mais fácil, então qualquer coisa, se der errado, depois a gente vai lá e processa e se resolve. Aqui muito mais importante lidar com os contratos, rever os contratos, porque se não tiver no contrato, provavelmente não vai ter um código dizendo como que aquilo vai funcionar. E aí gera uma dúvida jurídica que vai precisar de algum juiz determinar como que aquilo vai funcionar e uma certa incerteza para as partes. Então, quando a gente fala dos sistemas jurídicos, é mais ou menos isso que eu quero que vocês tenham em consideração aqui no início. O Quebec
um pouco mais parecido com o que a gente é acostumado a lidar no Brasil. O restante das províncias, muito importante pensar em como vai ser o relacionamento contratual de vocês. Eu também queria explicar para vocês, tem algumas áreas aqui que são regulamentadas, não é muito diferente isso do Brasil, então, se vocês estão lidando com alimentos, remédios, e-commerce, aplicativos, de repente, que vocês desenvolvam que tenham alguma questão de privacidade, se vocês coletam dados dos clientes de vocês. Então, nessas áreas, é bom entender exatamente como funciona a regulamentação aqui, antes de você, ou à medida que vocês vão, né, se expandindo para cá, entender como funciona para que vocês cumpram com essas regras também. E, no geral, o Canadá é considerado pela Forbes como o melhor país das Américas para se fazer negócios. E uma das razões para isso é justamente essa facilidade em se estabelecer uma empresa, menos burocracia, e certas facilidades, inclusive, em relação a processos imigratórios, como o Reza tinha explicado antes, e que a gente vai continuar cobrindo aqui durante essa apresentação. Então, só um outro ponto interessante que eu queria mencionar para vocês são incentivos para a inovação que a gente encontra aqui no Canadá. Então, é bem interessante a gente perceber que essa inovação ela está ainda mais presente em empresas de imigrantes. Então, nessa pesquisa que saiu no ano passado, foi constatado que as empresas de imigrantes elas têm 20% mais chances de implementar um processo inovador do que empresas de canadenses e 8% mais chances de criar um produto inovador. Então, isso é algo que eu vejo muito com os clientes que eu trabalho aqui, e faz sentido, porque vocês vêm do Brasil com problemas diferentes que vocês têm tentado endereçar aí no Brasil e tentar solucionar. Talvez aqui no Canadá o problema não seja o mesmo, talvez seja um problema que aqui está para surgir, mas, no geral, os imigrantes chegando aqui vêm com outras ideias, vêm com outras questões que eles já viram com outros backgrounds, e isso contribui muito para a inovação. E o Canadá é atento a isso e tem vontade de chamar, inclusive, mais essas pessoas para cá. Então, isso tudo está conectado, inclusive, com os processos de imigração que são disponíveis aqui e esse incentivo de trazer essas empresas inovadoras para cá, para desenvolverem os seus negócios daqui também. Então, voltando, né, para a nossa agenda, esse primeiro ponto que eu queria explicar para vocês é sobre qual é o propósito para vocês fazerem negócios aqui no Canadá. Então, além de outras questões que vocês podem estar atrás de funding, atrás de algum tipo de pesquisa específica que vocês vão encontrar aqui, ou clientes canadenses, o primeiro ponto, na verdade, é entender se o que vocês vão fazer no Canadá é uma expansão ou é um novo negócio. Pela minha experiência trabalhando com startups canadenses, geralmente é algum desses casos. Ou a gente lida com uma empresa que já tem alguns anos de operação, de repente no Brasil, já tem alguns funcionários, e nesse momento entende que é um momento de expandir esse negócio aqui para o Canadá, ou a gente lida com casos que, por exemplo, vocês se conheceram no Brasil, a ideia de repente se desenvolveu no Brasil e a ideia é emigrar para o Canadá e já começar esse novo negócio daqui, sem nem criar uma empresa no Brasil antes. Então, como vocês já têm startups, eu imagino que seria mais o caso número 1. Mas mesmo quando é o caso número 1, eu geralmente vejo uma mistura dos dois, assim, porque muitas vezes vocês já têm um negócio e vocês têm, de repente, uma série de produtos ou uma série de serviços, mas vocês entendem que no Canadá tem que fazer algumas alterações para realmente atingir o que vocês precisam aqui. Então é uma mistura, porque é uma expansão, vocês usam os recursos da empresa brasileira, mas em vários aspectos, aqui no Canadá, acaba sendo um novo negócio, acaba sendo uma nova startup. E como eu tinha falado antes, uma das outras razões, né, que vocês podem querer fazer negócio aqui seria essa busca por funding, por um financiamento, né? Muitas vezes esse financiamento pode ser, inclusive, por parte do governo canadense. Então, tanto o governo federal aqui do Canadá, como as províncias, têm programas que incentivam uma série de setores. Então, eu recomendo a vocês pesquisarem mais sobre os processos de funding que são disponíveis aqui pelo governo canadense, porque em muitos casos eles vão ter como requisito que vocês
tenham uma entidade que seja incorporada aqui no Canadá. Então, pode ter vários fatores, tem algumas opções que são disponíveis para uma empresa de certo setor, ou às vezes depende do tamanho da empresa, se vocês estão desenvolvendo alguma pesquisa, mas, no geral, eles também pedem que, além desses outros requisitos básicos, vocês tenham uma empresa que seja incorporada aqui, uma empresa canadense. É mais difícil encontrar funding aqui do governo canadense para uma empresa brasileira que não está instaurada aqui. Então, essa pode ser uma das razões para vocês, de repente, terem acesso a um tipo de financiamento governamental para expandirem ainda mais o negócio de vocês aqui. Então, em relação ainda à expansão, que era a opção 1, que a gente estava falando antes, vocês geralmente vão ter 3 opções para concretizar e estabelecer esse negócio aqui. Então, a primeira opção seria registrar uma Canadian Branch, então, assim, uma filial canadense da empresa de vocês do Brasil. Nesse caso, é somente uma extensão da empresa brasileira. Então, isso vai ser feito aqui no Canadá por meio de um registro extraprovincial em cada uma das províncias que vocês pretendem operar. Então, digamos que a Startup Brasil quer vir para o Canadá, nesse momento não quer realmente incorporar uma nova entidade canadense, então vocês podem abrir essa filial por meio do registro extraprovincial, e se vocês vão operar aqui em Toronto, em Ontário, faz o registro aqui. Então, uma das vantagens dessa opção é que não tem a necessidade de realmente incorporar, de realmente criar essa entidade aqui. Mas, ao mesmo tempo, uma das desvantagens é que aquele funding que eu estava falando talvez não seja disponível, porque efetivamente vocês não vão ter uma empresa canadense. Uma outra desvantagem seria que, como vocês ainda estão operando com a startup brasileira aqui, toda a responsabilidade que vocês vão ter aqui no Canadá, digamos que vocês tenham um credor aqui, vai ainda conseguir acessar a empresa brasileira, porque ainda é a mesma empresa. Então, não vai ter uma separação formal entre essas duas entidades, é tudo a mesma coisa. Então, digamos assim, os bens da empresa canadense, da empresa brasileira, vão continuar expostos a quaisquer credores que vocês vão ter aqui no Canadá. E, como o Reza estava falando antes sobre o Startup Visa, com a Canadian Branch também não é possível vocês aplicarem para esse programa, porque o Startup Visa, ele precisa de uma empresa incorporada aqui no Canadá. Então, essa primeira opção não tem resposta certa ou errada, né? Como tudo, quando vocês forem falar com um advogado, tudo depende. Mas, no geral, o que eu vejo pela minha experiência é que as startups geralmente vão com a opção B, justamente para criar uma entidade formal aqui e ter acesso aos benefícios que essas entidades têm. Mas, se é alguma coisa que vocês só precisam, de repente, contratar alguém no Canadá para fazer alguma coisa ou participar de só um projeto, de repente vale a pena explorar essa opção A. Então, falando um pouquinho da B, que é incorporar uma subsidiária canadense, essa é uma empresa canadense separada da empresa brasileira, mas ela é controlada pela empresa brasileira. Então, a empresa brasileira seria a mãe e a empresa canadense vai ser a subsidiária, a empresa filha. E os maiores benefícios são acesso a mais programas de financiamento, alguns programas de imigração que vocês vão poder trabalhar, e a responsabilidade vai ficar limitada dentro da empresa canadense. Então, elas ficam formalmente separadas uma da outra. Eu vou só olhar o chat, eu acho que... Ah, não, é a Raquel mesmo. Eu pensei que era uma pergunta. E a opção C, então, seria incorporar uma empresa afiliada, que é uma empresa canadense, mas ao invés de ela ser controlada pela empresa brasileira, ela é controlada pelas mesmas pessoas que controlam a empresa do Brasil. Então, digamos que a Startup Brasil seja controlada pela Raquel, aí a gente incorpora uma startup no Canadá que também é controlada pela Raquel. Então, não é como que uma empresa está acima ou abaixo da outra, mas as duas são relacionadas. Geralmente é essa última estrutura que funciona para o Startup Visa, por exemplo, porque ela cumpre melhor com os requisitos desse tipo de programa. Então, de qualquer forma, então vou voltar.
nos meus slides, aqui, que a gente estava falando das opções. Tem a opção 1, expansão, a opção 2, que é um negócio novo. Para qualquer uma das duas, se vocês forem incorporar, a forma mais comum de entidade que tem aqui no Canadá se chama corporation. Então, no Brasil, a gente tem as limitadas, a gente tem as sociedades anônimas. Essa estrutura de corporation, ela é bem parecida com uma sociedade anônima, mas ela é bem menos burocrática, assim, de se criar esse tipo de entidade do que eu sei que é uma sociedade anônima do Brasil. E uma pergunta que eu sempre tenho é em relação ao nome da empresa, que aqui no Canadá vocês precisam escolher o nome. Então, por exemplo, Startup Brasil, Startup A, e aí tem um final que vocês precisam escolher. Pode ser Inc., pode ser Limited, pode ser Corporation. E geralmente as pessoas ficam, nossa, mas agora qual delas que eu vou escolher? Porque cada uma deve ser um tipo diferente. Porque no Brasil, o final realmente significa que é uma coisa diferente. Aqui é tudo a mesma coisa. Então, independentemente do nome que vocês escolherem, pode ser um nome limited, pode ser um nome corporation, pode ser Inc., que é bem comum, o pessoal gosta bastante. Em todos esses nomes significam que é uma corporation. Então, é só uma questão de para entender qual o nome que vocês gostam mais, acham mais bonito. Então, sobre considerações, assim, importantes que vocês vão ter ao incorporar, perguntas que eu recebo e perguntas que se vocês chegassem para mim, tá, eu quero criar a minha entidade no Canadá, eu ia perguntar para vocês. Então, coisas para vocês começarem a pensar. Onde vai ser essa incorporação? Porque primeiro, lembra que eu falei que no Canadá a gente tem o nível federal, a gente tem as províncias. Então, a incorporação pode ser tanto federal quanto dentro de uma das províncias. Cada uma vai ter uma legislação diferente. Para startups de tecnologia, geralmente é recomendado fazer uma incorporação federal, porque aí esse nome que vocês escolheram para a empresa de vocês já fica reservado no Canadá inteiro. Mas também, se vocês sabem que vocês vão operar inicialmente em Ontário, aqui em Toronto, pode-se fazer a incorporação dentro da legislação da província de Ontário. Sobre requisitos de residência, que é um ponto que a Raquel fez a introdução. Preciso ter um sócio canadense, preciso ter um diretor canadense, como funciona? Não precisa ter um sócio canadense, então não tem nenhum requerimento em relação a quem é o dono dessa empresa. Então, os sócios podem ser todos brasileiros. Aí, como é a estrutura aqui da corporation, que é bem parecida com a SA? Não sei se alguém aqui já tem uma SA no Brasil, mas se vocês já passaram por isso, a SA, assim como a corporation aqui, tem os sócios, e os sócios elegem o corpo de diretores, né? Que são as pessoas que efetivamente vão gerenciar essa empresa. No Canadá é a mesma coisa. Então, vocês vão ter os sócios e depois os diretores, que são eleitos pelos sócios, digamos assim, para representar eles. No final das contas, a maioria das startups que eu trabalho é todo mundo a mesma pessoa, né? Então, é o mesmo sócio, aí é o diretor, e aí ainda tem, acima disso, os officers, que é o presidente, o secretário, o CEO. Mas tem que ter todos esses cargos. Então, não quer dizer que vocês tenham que ter 10 pessoas envolvidas no início. A mesma pessoa ocupa tudo. Em relação aos diretores, especificamente no nível, se vocês querem incorporar no nível federal, aí tem um requerimento que 25% desses diretores precisam ser residentes canadenses. Então, ou eles precisam ter cidadania canadense ou residência permanente no Canadá, que é o que o Reza estava explicando antes. Então, se vocês chegam só com um work permit, só com um visto de estudante, não cumpre esse requisito. Mas isso é só para incorporar no nível federal. Antes era em Ontário também, que é onde eu tô. Então, era uma grande complicação, porque a maioria das empresas elas querem vir para Ontário, que é um grande centro, né, comercial. Aí, agora, semana passada, mudou a legislação, então em Ontário não tem mais essa necessidade. Então, pode ser todos os sócios, todos os diretores, todos os officers podem ser estrangeiros, não tem problema nenhum. Então, esse é um grande alívio, né, para as empresas que querem vir para cá, querem se instaurar e não tem alguém para estar no corpo de diretores. Mas em relação aos sócios mesmo, nunca teve esse requerimento e não tem em lugar nenhum. Então, se vocês realmente fazem questão de incorporar no nível federal, a opção é vocês encontrarem alguém que seja canadense
e esteja disposto a participar do corpo de diretores de vocês. Pode ser até um mentor, assim, que vá realmente fazer parte desse corpo diretivo, e não quer dizer que é uma pessoa que precisa ser sócia, que precisa ter uma porcentagem da empresa, é só alguém que está exercendo esse cargo de diretor. Aí, outra pergunta, geralmente, que eu recebo é em relação ao capital. Quanto que eu tenho que fazer de aporte, né, para criar essa empresa? Então, não tem um capital mínimo que vocês precisam ter para estruturar a empresa no Canadá. Claro, tem as taxas governamentais que vocês vão precisar pagar, tem as taxas legais, e como eu sei que essa pergunta surge, eu, assim, posso me complicar, né, dando números, mas, no geral, assim, eu diria que fica em torno de 2 a 3 mil dólares as taxas, assim, legais, as taxas governamentais de incorporação. Dólares canadenses, que é menos do que o dólar americano, então, não sei se isso ajuda, mas enfim, melhor. E então fica mais ou menos nessa faixa, mas não quer dizer que vocês precisam já mandar um aporte de capital aqui para o Canadá, isso não é necessário no início. E em relação à presença física, também é uma pergunta que a gente recebe: preciso estar fisicamente no Canadá ou posso abrir a empresa do Brasil? A resposta é: precisa ter um endereço no Canadá, mas não precisa ser um endereço físico ou um endereço que vocês estão. Então, o que eu tenho vários clientes que fazem é contratar um endereço virtual. Então, contratar um escritório aqui que providencia esse endereço virtual para vocês, para que vocês possam ter um endereço formal aqui, em que vocês vão receber correspondência, qualquer comunicação para a empresa vai para esse endereço. E aí eu aconselho vocês a terem um endereço virtual que receba essas cartas para vocês, digitalize, envie tudo para vocês, porque vocês podem receber documentos oficiais, então é importante estar sempre a par disso, mas não precisa ser um escritório físico e não precisa que vocês necessariamente estejam aqui. E aí, a outra questão, como eu sei que vários de vocês lidam com questões de tecnologia, é em relação à propriedade intelectual e proteger, né, essa propriedade intelectual. Então, se, digamos assim, a gente está pensando numa empresa nova, vocês não criaram uma empresa no Brasil, vocês querem começar esse negócio direto aqui do Canadá. Mas como fundadores, vocês já estão criando, de repente, um software, já estão criando um aplicativo ou qualquer tipo de propriedade intelectual, é bem importante que quando vocês efetivamente criem essa empresa, vocês passem essa propriedade intelectual do nome de vocês para a empresa, porque é a empresa que precisa ser a dona, né, dessa propriedade intelectual. Inclusive, quando vocês forem receber investimento de algum investidor canadense, ele provavelmente vai querer ver quem que realmente detém os direitos de propriedade intelectual. Então, é uma coisa para vocês pensarem no momento da incorporação, de fazer essa transferência de propriedade do nome de vocês para a empresa. Aí, algumas questões, assim, que já estou extrapolando um pouco do meu foco jurídico, mas, assim, com base na experiência, assim, de ver as startups brasileiras vindo para cá, algumas considerações, assim, que provavelmente vão aumentar as chances de vocês de terem sucesso, tanto para clientes aqui no Canadá, como para parceiros comerciais que vocês vão ter, investidores. Então, é interessante vocês pensarem em adaptações no branding de vocês, adaptações em como vocês fazem o marketing da empresa. Às vezes tem empresas que precisam mudar o nome, porque é um nome que não faz muito sentido aqui no Canadá. Às vezes tem alterações nos produtos de vocês, nos serviços, que podem fazer sentido. Às vezes a gente lida com fintechs, por exemplo, que no Brasil tem um mercado muito, muito forte, né? E acabam querendo se expandir aqui para o Canadá. Só que o que a gente vê é que às vezes a solução é muito específica para o mercado brasileiro e não necessariamente vai ter uma aplicação aqui no Canadá. Então, eu já trabalhei, por exemplo, com uma empresa que tinha uma solução voltada para boletos no Brasil. Só que aqui, por exemplo, no Canadá, a gente não tem boleto, então não é necessariamente esse tipo de problema que vocês vão conseguir solucionar. Mas, de repente, entendendo a tecnologia de vocês e entendendo como funciona o mercado canadense, vocês podem usar essa mesma tecnologia, mas para um outro tipo de aplicação, algo que não seja tão específico, né?
E outra questão seria encontrar realmente parceiros canadenses ou pessoas que sejam mais familiarizadas com o mercado canadense e possam participar, de repente, do gerenciamento dessa startup. Vocês podem, de repente, dividir um percentual da empresa canadense para pessoas que vão funcionar como mentores, como advisors, porque no início talvez vocês não tenham os recursos para pagar um salário para essa pessoa, mas se a startup der certo, para essa pessoa vai ser muito vantajoso ter, nem que seja 5%, né, do capital de vocês. Então, são algumas ideias, além de aproveitar todos os recursos disponíveis. Então, recursos como provavelmente o que a Raquel vai passar para vocês de incentivos, ações governamentais, câmaras de comércio, incubadoras, aceleradores, aproveitar todos os recursos possíveis, porque existe muita intenção para fomentar, principalmente essa relação Brasil-Canadá. Então, é importante para vocês aproveitarem todas essas informações. Aí, aqui em relação à imigração, o Reza já cobriu isso perfeitamente, não tenho nada para acrescentar. A outra questão que eu ia falar para vocês é quando vocês começam a contratar pessoal aqui, volta para aquele meu ponto dos contratos, que é bastante importante pensar em ter um contrato em vigor com qualquer pessoa que esteja prestando serviço para vocês, porque não é como se a gente tivesse uma CLT, por exemplo, que vai regular tudo sem a gente precisar definir isso em escrito. E para vocês que realmente trabalham com a parte de tecnologia, depois da incorporação, para vocês oferecerem o serviço de vocês aqui, é importante pensar termos de uso que sejam adequados aqui para o Canadá, política de privacidade, como que vocês vão oferecer essa tecnologia para os clientes de vocês, é por contratos de licenciamento. Então, o segundo passo depois da incorporação é realmente dar andamento no negócio e continuando assim observando, né, os requerimentos aqui no Canadá em relação à legislação e o que vocês precisam fazer, não só para assim ter certeza que vocês não estão fazendo nada contra a lei, o que também é muito importante, mas os clientes de vocês vão ter clientes canadenses vão ter essa expectativa que vocês já cheguem com um contrato que seja apropriado para a legislação canadense. É algo que vai tornar vocês, inclusive, mais profissionais, né, no ponto de vista desses clientes. E é isso, gente. Esse é o meu contato. Eu fico disponível para quem quiser conversar, quem tiver mais alguma dúvida, seguindo isso. O meu foi em português, mas eu tentei fazer super rápido também. Então, se ficou alguma coisa pendente que a gente não resolver no Q&A, vocês podem me mandar e-mail ou mandar e-mail. Acho que é o mais fácil, né, do que ligar. E eu fico à disposição também. Excelente, Tassiane, muito obrigada. Eu acho que deu uma visão bastante ampla, assim, das diferenças que existem, na verdade, e das potencialidades das diferentes formas de incorporação, né? Eu até comentei ali no chat, porque eu já incorporei 2 startups e eu tenho uma consultoria aqui também, então eu já vivi essas situações que tu estava comentando. E uma das minhas startups, ela já tinha empresa há 10 anos no Brasil, com propriedade intelectual no Brasil. Então, a gente fez a transferência da propriedade intelectual, né, com uma participação acionária da empresa do Brasil no Canadá. Então, na verdade, a gente conseguiu fazer uma condução para que a empresa do Brasil também tivesse os direitos, né? E a empresa canadense estivesse regular. Então, existem diversas formas de se fazer isso, dependendo do caso de cada uma das empresas, né? Por isso que eu gostei da forma ali como tu colocou. Daniela, queria te agradecer também, vi que tu já está aqui. A ideia agora, pessoal, é esclarecer dúvidas específicas de vocês. Além da Tassiane, a Daniela Misculin, ela é também advogada brasileira, trabalha, já morou em Portugal e agora mora no Canadá já há alguns anos e atua dentro da Engui no processo tanto com foco em estudo quanto com foco em imigração, auxilia os brasileiros que têm interesse, né, no mercado canadense. Então, ela vai estar com a gente aqui para esclarecer as dúvidas, porque o Reza teve que sair, já tinha me avisado. Eu tenho uma pergunta já aqui do André Teixeira, perguntando para a Tassiane. Quando essa propriedade intelectual é compartilhada com mais de um autor, tipo uma patente? Bom, nesse caso,
Depende. Se essa propriedade intelectual é como no caso que a Raquel falou, é mais de um autor no sentido de que a empresa do Brasil, por exemplo, já é a detentora dessa propriedade intelectual, a gente pode lidar com isso de forma que a empresa brasileira divida esses direitos com a empresa canadense, ou como o caso da Raquel, que também é algo que é uma estrutura que a gente trabalha bastante com isso, que a empresa brasileira tem uma porcentagem da empresa canadense, de modo que ela também pode participar de qualquer receita aqui da empresa do Canadá, e em troca elas dividem essa propriedade intelectual. Ou se essa patente, os donos são, por exemplo, duas pessoas diferentes, aí a gente precisa entender, essas duas pessoas vão ser os founders, vão ser realmente os sócios dessa nova empresa? Se sim, é mais simples, né? Os dois realmente transfeririam essa propriedade intelectual para a nova empresa em troca das ações que eles estão nessa empresa. Aí, se, por exemplo, só duas pessoas são donas da patente, mas só uma quer entrar nesse novo negócio, aí provavelmente vocês teriam que ter um acordo, né, entre os dois para entender essa pessoa que não está entrando no negócio, se ela vai querer algum benefício em troca, se precisa ter algum pagamento de royalties, alguma coisa assim para lidar com essa questão. Mas, no geral, não é muito diferente, assim, de como funcionaria, mesmo sendo um ou dois donos. No final, como se fala isso? Mas assim, at the end of the day, a conclusão é que precisa que isso seja passado do nível individual para o nível da empresa, que é realmente, por que eu falo isso? Porque é a empresa que realmente vai usar essa propriedade intelectual para gerar receita, né? Então a gente precisa que ela também seja a dona, e a gente também não quer nenhuma complicação. Às vezes os sócios podem sair depois dessa empresa, e aí a gente pode estar numa situação complicada de que a empresa realmente não é mais detentora dessa propriedade. Então é bom pensar nessas questões bem no início da incorporação mesmo. Exatamente. Alguém mais? Ou faço eu uma pergunta? Alguém gostaria de fazer uma pergunta agora? Eu preparei algumas coisas aqui, porque eu acho que para vocês é bastante útil. Houve um barulho aí. Eu também trouxe aí algumas provocações e algumas dicas. Ótimo, ótimo. A Bárbara só está perguntando aqui, Dani, antes, em relação a Tassiane, uma dúvida. Se a empresa tem apenas autorização estadual, por exemplo, Ontário pode vender o seu serviço para outras províncias? Ótima pergunta. Então, bom, por que eu falei que precisa ter o registro, né? É um requerimento. Então, cada província, se vocês, a legislação aqui fala em do business in, então, se você faz negócios dentro daquela província, precisa ter uma autorização para fazer negócios naquela província. A definição de fazer negócios, aí que está o problema, é diferente de província para província. Então, no geral, o que eu posso passar para vocês é só vender serviços numa província. Então, digamos que vocês têm um registro em Ontário e vocês vendem serviços para o Quebec, para um cliente que está no Quebec. No geral, isso não se configura como fazer negócios no sentido de que precisa de um registro formal no Quebec. Algumas situações que eu posso dar de exemplo para vocês que geram esse requerimento de fazer o registro são quando vocês têm uma relação mais próxima com aquela província. Então, se vocês, por exemplo, querem contratar empregados em Ontário, aí precisa ter um registro extraprovincial aqui. Não pode contratar alguém em Ontário sem ter um registro. Se vocês querem ter um escritório em Ontário, precisa do registro. Aí, sobre a questão de vender serviços, precisa a gente entender como esse serviço funciona. Se ele é um agente que, por exemplo, um empregado de vocês que vai se instaurar em um cliente no Quebec e vai ficar trabalhando lá por algum tempo, provavelmente vai precisar do registro lá também. Se é vender serviços no sentido de até online, sabe? Eu tenho um cliente no Quebec. Na maioria dos casos, não é necessário fazer o registro nesse tipo de situação. Então, poderia, de repente, até do Brasil, vocês providenciarem tipos de serviços online sem ter necessariamente um registro. Eu tenho uma pergunta, é meio relacionada a isso. Por exemplo, se na nossa startup a gente vende um fertilizante,
No Brasil, eu precisaria de registro no mapa e registro não sei aonde. No Canadá, tem algum lugar que eu encontre quais são os registros que eu tenho que fazer, por exemplo, para vender um produto? Tem um site, eu vou depois dar uma olhadinha aqui e vou colar no chat, que é para ele vai perguntando assim quais alguns detalhes sobre a empresa, onde ela está, o que ela vende, qual é o tipo de serviço, e ele vai dar, assim, não substitui legal advice, não substitui assim realmente conversar com alguém e pesquisar, mas assim é algo que vai dar já pelo menos umas dicas assim de onde vocês precisam pesquisar, porque com certeza é uma área regulamentada aqui. Mas eu entendi a tua dúvida, que é saber onde que eu preciso procurar esses registros. Eu acho que esse site pode dar um bom indicativo, assim, para começar. Sim, até para saber qual a diferença entre o Brasil e o Canadá, onde seria mais fácil conseguir o registro e tudo mais, a gente tinha interesse em saber disso. Obrigada, Tassiane. Eu vou dar uma olhada. Se eu não conseguir para agora, se tiver mais perguntas, aí eu posso... A Raquel pode me passar o teu e-mail e aí eu posso mandar o link também. Tá, muito obrigada. De nada. Com certeza. Uma questão que eu acho que é importante, eu vou passar a palavra para a Dani, que ela preparou algumas coisas. Só uma questão que eu não vi ninguém perguntando, Tassiane, é em relação à tributação. A gente está acostumado com uma tributação no Brasil num formato e a tributação no Canadá é por faixas e é diferente. Tu pode dar uma palhinha sobre isso? Então, o primeiro fator, assim, que é interessante de pensar no Canadá, porque vários clientes chegam e perguntam sobre a questão da tributação, é que aqui no Canadá é bem mais comum para os contadores lidarem com essa parte da tributação, ao invés de os advogados. Então, os advogados tributários aqui, eles vão lidar realmente com uma parte de processar a receita do Canadá, a CRA, ou um planejamento tributário mais específico. No geral, vocês podem confiar nos contadores, que são as pessoas que realmente têm mais base para falar sobre isso com vocês. Mas, no geral, em relação à tributação das empresas, a faixa de tributação não é muito diferente da do Brasil. Então, o Canadá não é considerado como um país de baixa tributação, nem um país de extrema tributação, ele está bem equilibrado com o Brasil nesse sentido. A grande diferença é que aqui vocês podem se caracterizar como um small business que tem alguns incentivos, mas um certo problema, assim, para empresas internacionais é que a grande parte dos incentivos aqui no Canadá, eles são para empresas que são controladas por canadenses. Então, quando os sócios são canadenses, tem ainda mais benefícios fiscais que vocês podem alcançar. Quando é uma empresa que não é controlada por canadenses, tem alguns incentivos que não vão ficar disponíveis para vocês, mas por ser um small business, ainda tem outros tipos de incentivo. E, no geral, tem a questão das províncias que têm... essa é outra questão de se pensar, assim, as províncias têm taxas de tributação diferentes, como a gente tem aí nos estados, no Brasil, mas, no geral, existe um órgão, como se fosse a Receita Federal, que é a CRA, que é onde vocês vão lidar, assim, anualmente em relação a essa parte de tributação, e eles consolidam todos os tributos que vocês precisam pagar, tanto do nível federal quanto do nível das províncias. Então, é mais ou menos assim que funciona, não é tão diferente do Brasil, mas pelo que eu sei das startups, é mais fácil de lidar, mas em termos de qual é o valor da tributação, não é um país que é considerado, digamos assim, um paraíso fiscal, mas também não é um país de taxas exorbitantes, assim, de impostos. Perfeito. Obrigada, Tassiane. Tem uma outra pergunta, se tem algum site onde a gente possa encontrar essas informações por área de atuação das empresas? Tem o site da Canada Revenue Agency, CRA. Eu posso passar o link para vocês também. E lá tem mais detalhes de como funcionam as tributações da província, as tributações a nível federal. E agora eu estava pensando um pouco mais ainda sobre a pergunta da Raquel, que eu não sei, Raquel, se a intenção também foi falar da parte de tributação sobre os produtos, sobre serviços, a parte de HST. Essa é uma diferença mesmo importante de falar, que no Brasil a gente é mais acostumado a lidar com
ICMS, então tudo isso já é incluso, né, dentro dos produtos que a gente compra, dos serviços que a gente recebe, e aqui existe essa separação. Então, se vocês vendem produtos aqui no Canadá, vocês vão oferecer esses produtos para os clientes de vocês pelo preço que eles custam, e acima disso vai ter como se fosse o ICMS, que se chama HST, que é Sales Tax, que é um imposto sobre a venda, né? Então, isso vai separado, dependendo da empresa de vocês, da receita de vocês, vocês coletam isso para o órgão daqui, a receita daqui, e vocês passam isso para a receita daqui. Então, vocês só coletam e fazem essa transmissão, mas não é algo que vocês tenham que fazer os cálculos e tudo mais. É um pouco mais simples, porque o consumidor aqui, o cliente, já é acostumado a ver isso dessa forma também. Ver o preço de alguma coisa e sempre, por exemplo, aqui em Ontário, acrescentar 13%. Então, vocês não precisam também fazer todos esses cálculos e incluir já no preço de vocês. Acrescenta depois. Então, a gente tem que sempre pensar, olha, o preço no outdoor lá acrescenta 13% quando está em Ontário. No caso da British Columbia é menor, né? Um pouquinho menor. Exatamente. A realidade é assim. É parecido com os Estados Unidos nesse sentido, né? O processo. Ó, o Reza chegou aqui também, então vocês podem hoje agora fazer perguntas tanto para a Dani quanto para o Reza em relação a dúvidas sobre o Startup Visa também. Thank you, Reza, for joining us. Dani, tu disse que tinha algumas dicas que tu queria passar, é isso? Isso, então, super, né, bem coberto aí o tema, a Tassiane foi falando, eu fui deletando os slides, acho que sobraram 2, mas eu acho que vale até para o pessoal ir anotando e para a gente colocar à disposição de todos, justamente nesse caminho, né, Raquel, que você já trilhou tão bem 2 vezes e que não dá para fazer ele sozinho, né? Então, eu sou a Daniela e eu preparei algumas coisas aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Realmente, nem sempre o PowerPoint funciona como a gente gostaria. Só um minutinho. Então, vocês estão conseguindo ver? Sim, Dani, perfeito. Então, tá bom. Então, basicamente, é para a gente deixar algumas coisas claras, e então a gente vai falar aqui um pouquinho, tanto do que... então, eu também sou advogada, só que a minha formação é pela PUC de São Paulo, e eu já tive experiência em outros países, né? Eu já morei, eu sou, né, cidadã italiana, eu já morei em Portugal. Então, a gente aqui trabalha com uma questão que a gente hoje chama de mobilidade global, que é exatamente isso que vocês estão vivenciando. Empresas buscando oportunidades de fazer negócios ao redor do mundo, né? Acho que a pandemia mostrou isso de uma maneira feroz, de não importa onde você está, mas é importante onde você quer estar do ponto de vista estratégico de negócio, tá? Então, o Canadá é a porta de entrada da América do Norte, assim como a Nova Zelândia é a porta de entrada para a Austrália. Então, só para vocês entenderem que existem caminhos diferentes para se chegar em lugares como o mercado australiano, o mercado canadense e americano, tá? Então, algumas coisas que a gente mostra para os nossos clientes, a gente até recomenda, se vocês puderem olhar no YouTube, a gente tem uma série de palestras, inclusive a Raquel fez uma palestra para os nossos clientes, justamente para tentar explicar e traduzir para a mente brasileira, na cultura brasileira, o que é a realidade canadense, né? Então, a nossa primeira dica é a questão de um pesquisador francês que chama Lionel Laroche. Ele é especializado em relações de diversidade cultural no ambiente de trabalho, tá? Então, ouvir as palestras dele, de graça no YouTube, dá um recorte muito bacana de um cara que é francês, então ele entende tanto a realidade de Quebec, quanto a realidade né, do resto do Canadá, porque todo mundo diz, não, o Canadá é bilíngue, acho que não é bem assim, o Canadá é um país
que fala inglês e algumas regiões falam francês e outras regiões, talvez, como no Atlântico, falam francês e inglês. Então, não dá para ter essa expectativa de que o Canadá inteiro é bilíngue, tá? E esse professor, que é um pesquisador e palestrante, ele transita muito bem, ele é um engenheiro formado pela Escola Politécnica, e ele explica muito bem o que é a realidade da cultura canadense, visto por um imigrante, tá? Então, acho que vale a pena, tá? E a gente sempre coloca que o Canadá é um país de oportunidades, né? Acho que a melhor definição de Canadá que eu ouvi foi de uma pessoa que disse que o Brasil é um lugar cheio de empresas prestando serviços, com um público pequeno ainda, consumidor, para pagar, e a gente tem alguns problemas de inadimplência e tal. O Canadá é exatamente o oposto. A gente tem um público enorme querendo comprar, e às vezes você não tem empresas capazes de atender, e às vezes não prestam um serviço de excelência como a gente já viu e tem no Brasil. Então, isso é interessante, porque existe uma fatia de mercado a ser trabalhada, que é uma realidade que a gente tem muita facilidade para se adaptar, porque a gente está acostumado a correr atrás de cliente. E aqui, na verdade, os clientes correm atrás de alguns serviços e alguns produtos que têm uma situação de gargalo bem forte, tá? Então, a dica aqui é pensar bem no seu plano de negócio, pensar bem no seu plano de marketing e ser especializado. Lembre que o Canadá está no quintal dos Estados Unidos, nós somos uma província, a gente brinca que às vezes nós somos a província número 51 dos Estados Unidos, tá? É um quintal, sim, porque é muito difícil estar tão perto de alguém tão forte, em tantos sentidos. Então, a gente tem que ser tão bom quanto os Estados Unidos, só que mais especializado, mais dimensionado, mais super focado, tá? Então, quando a gente pensa em alguém que é da área do direito, a gente tem que pensar aqui alguém que é da área de direito, com especialização em vários mercados, com especialização em startups, com especialização em tributação binacional, com especialização em arbitragem de contratos binacionais, tá? Então, isso é só para mostrar, e todas as áreas são assim. Essa especialização é uma característica do mercado canadense. Por isso que a cultura brasileira faz sucesso aqui, porque a gente tem uma visão geral e específica e uma capacidade de adaptação muito boa. Então, quem viveu no Brasil consegue se adaptar ao Canadá. Eu não sei se o contrário seria possível, tá? Porque a economia brasileira e a política brasileira têm um nível tão grande de imprevisibilidade que eu acredito que talvez os canadenses não se adaptassem, tá? E aqui, então, tem algumas dicas, tá? Assim como a Tassiana falou que existe uma série de órgãos que suportam o empreendedor, existe também uma série de órgãos que suportam esse emprego, essa empresa, tá? Então, você vai poder fazer workshops e vão ensinar como você fazer contrato. Tem uma série de softwares que vai ensinar você a fazer, como a Tassiane falou, não é um legal advice, mas existe muita coisa que você pode caminhar. Você pode fazer um contrato a partir de um software digamos assim, estruturado, tá? Não é cada contrato você vai precisar ir para um advogado, tá? Então, são coisas que a gente ainda não tem no Brasil e que facilitam muito a vida do empreendedor aqui, tá? Marketing, eu diria que é mais importante que o direito em alguns aspectos, tá? Num país que é tão sedento por serviços e produtos, tá? Porque tem um mercado consumidor altamente leitor, com acesso total à internet e que geralmente fala pelo menos mais de uma língua, você ter uma presença na área de marketing, sobretudo depois do Covid, é muito importante, tá? E outra dica que a gente dá, tá? Não quero demorar, é a questão da tradução literal. Nem sempre o que faz sentido para a cultura brasileira faz sentido para a cultura, né? A Tassiane está concordando. Às vezes não faz sentido, às vezes até algumas brincadeiras que a gente tem são tidas como inadequadas ou sexistas ou amorais, e então a gente precisa ter alguns cuidados, né? Porque o canadense ele é politicamente correto, ele é
uma pessoa muito sincera, mas também muito reservada, e o brasileiro não tem absolutamente nada de reservado. Ele é sincero e às vezes até demais, e essas questões culturais são muito importantes quando você vai celebrar um contrato, quando você vai negociar com os canadenses, né? Então, isso é muito importante. Tem coisas que não fazem sentido nenhum para a lógica canadense, tá? E isso precisa ficar um pouquinho claro, porque é uma outra cultura com uma outra lógica. Não é melhor, não é pior, é uma combinação de muitas culturas, né? Que é o Canadá tem uma porcentagem muito alta de imigrantes, e isso faz com que alguns valores sejam relativos, tá? E aí a gente sempre pede a questão de descrever exatamente o que você faz para justificar a sua experiência e endossar você como empreendedor. Então, no caso da Raquel, ela tem que contar da onde que ela veio, qual que é a experiência dela do Brasil. Ela não acordou de manhã e resolveu abrir uma empresa no Canadá, ela tem um histórico no Brasil, ela tem uma empresa no Brasil, e isso tudo corroborou para que ela tivesse a aprovação. Então, o currículo dela, o histórico profissional e as habilidades dela contam para uma aprovação. Então, além dos requisitos que o Rez explicou e de toda essa certificação legal que precisa ser feita, o perfil dos candidatos também tem que ser levado em conta, tá? Não é para qualquer um, nem é de qualquer jeito, tá? Então, é bem importante a gente ser preciso e a gente, às vezes, precisa ter ajuda para descrever o que você faz dentro da lógica canadense. Isso é uma das coisas que a Raquel ajuda demais, porque a pessoa precisa se entender nessa nova dinâmica em um novo país, tá? E aí a gente sempre fala que vocês precisam começar fazendo pesquisa. O Canadá é o país da pesquisa, eles fazem pesquisa para tudo. Eles fazem pesquisa para saber como que vai ser a vacina, eles fazem pesquisa para como vai ser a questão do retorno às aulas, e isso é muito importante, porque quando vem uma decisão, tanto em âmbito federal como em âmbito provincial, você vê que tem uma representatividade, que teve aí uma visão a partir do coletivo, tá? Então, é sempre importante, existem várias consultorias que fazem levantamento de dados, que fazem levantamento de mercado, tá? Então, como eu falei, é um mercado muito especializado, então se você acha que você é a única pessoa que vai vender fertilizantes numa determinada província, pode saber que tem alguém que pesquisa, tem uma agência regulamentadora, vai ter um sistema de verificação, você vai ter que mandar uma amostra, e isso tudo vai passar por um comitê e você vai ser ouvido e vai também ter a chance de ouvir os seus pares aqui no Canadá. Tá? Isso é muito importante, porque eles não vão impor sem que você entenda quais são as regras que você está sendo submetido. Tá? E aí a gente coloca sempre vocês procurarem quem são os iguais de vocês. Então, quem é a empresa que faz o que eu faço aqui no Canadá, como que ela faz e procurar fazer. Isso é muito importante. Você ter o seu mentor, a sua referência. Um dos objetivos da Ingui é justamente pôr você em contato com o seu clubinho, né? Com as pessoas que são do mesmo time que você, tá? E aí a gente sempre busca fazer workshops, na verdade a gente atende as demandas dos nossos clientes e a gente faz workshops para atender as dúvidas deles. Porque como é tudo regulamentado, provavelmente a dúvida de um, ela é a dúvida de vários, então a gente sempre construi um workshop para atender. Então a gente fez um workshop justamente sobre questões tributárias, tá? A gente tem um consultor que fala de tributação internacional, porque vai chegar um momento que você vai ter um pé no Canadá e um pé no Brasil, e você precisa entender como que você vai transitar tributariamente nessa transição de países, e até que ponto vale ou não manter nos dois países. Isso são perguntas realmente muito importantes que vão dar, digamos assim, o seu resultado, tá? Tributação é um assunto muito importante, e aqui no Canadá as pessoas gostam de pagar tributos porque o retorno, ele é muito visível. Os 13% que a Raquel falou, ele é destinado para a saúde. O Canadá tem saúde pública, universal. Então, as pessoas não reclamam de pagar 13%. Elas pagam e entendem que isso faz parte de uma segurança social e isso é um valor canadense,
tá? Então, não tem essa de sem imposto, como ficaria? Não, eles nem cogitam isso, tá? E, então, a questão do network é muito importante, tá? Tentar buscar os órgãos que são reguladores, as agências reguladoras, e fazer contatos com pessoas com medo, tá? LinkedIn é a ferramenta, é a plataforma de se conectar com as pessoas. Não tenham medo de escrever errado, as pessoas respondem e ficam muito felizes, e é bem provável deles fazerem mais perguntas para você sobre o seu país do que você ter tempo de fazer as perguntas que você quer. Eles ficam muito curiosos, eles são muito sensíveis e eles ficam encantados, de tipo, nossa, mas você me achou? E, na verdade, você que está encantado de ele dedicar um tempo para você, tá? Então, a questão do coffee chat e o que a gente chama de entrevista informacional é muito importante. Por mais que a gente seja especialista em direito e imigração, a gente não é da área de vocês. Então, a gente sempre vai guiar, e a Raquel sempre fala isso, né, para a gente construir pontes com pessoas da nossa área que estão atuando aqui, tá? E é isso. Se vocês puderem, um de vocês, ou funcionário de vocês, ou alguém da equipe, fazer uma visita exploratória, a gente super acredita nisso, e a gente já teve clientes que mandaram filhos, sócios, empregados, para fazer estágio na concorrência. Isso aqui não é visto como espionagem, isso aqui não é visto como ele veio roubar a minha expertise, isso aqui é visto como o cara veio de graça, é isso mesmo. Tá? Então, isso é possível, a gente vê isso acontecer o tempo inteiro, e isso abre portas, porque aí você não é mais um estrangeiro, você é um voluntário que se submeteu a aprender as regras dentro de uma empresa canadense. Isso tem um valor muito maior, às vezes, do que muitos MBAs. Tá? E isso é muito importante, e isso dá muita segurança, e a gente, então, aqui as minhas dicas, tá? É muito importante, a gente tem o Network para Brasileiros, é um grupo só de brasileiros que vive em Ontário e que está ligado ao consulado brasileiro e que quer trazer mais brasileiros para o Canadá. É só isso. Tá? A gente tem, então, o Network para Brasileiros, o Conselho de Brasileiros de Cidadania de Ontário, que é ligado ao consulado de Ontário. A gente tem a BCCC e a gente tem a CCBC. Tá? Então, a BCCC está aqui em Toronto, tá? Vocês podem pedir para conectar todo mundo que trabalha lá, e a CCBC, ela está em São Paulo, tá? Então, são órgãos brasileiros e canadenses que fazem mediação, organização e troca de informações e uma série de encontros para vocês fazerem network, tá? E aqui, então, eu indico para vocês, foi o workshop que a Raquel fez recentemente para a gente, foi ótimo, tá? E, enfim, lógico que não deu tempo para ela falar tudo, mas acho que é um bom overview, e ela fez aí a explicação de como foi a trajetória dela, que no caso dela foi antes do Covid, e agora algumas coisas, como a Tassiana falou, mudaram, mas eu acho que também ainda está muito atual. E o que a gente sempre quer deixar claro é que a gente quer ser um link entre o Brasil e o Canadá. A gente sabe que tanto o setor público quanto o privado podem trabalhar de uma maneira unida para ajudar. E uma coisa que me chama muito a atenção no Canadá, e é por isso que eu deixei um país maravilhoso para morar em outro, é que aqui a igualdade, a equidade e a liberdade, elas são vivenciadas de uma maneira muito mais intensa, porque eu diria que o Brasil ainda está com dificuldades de gerir a igualdade, e aqui a gente já está num patamar de uma equidade e uma liberdade muito mais plural. Tá? Então, aqui estão meus contatos, a gente fica à disposição para ajudar a traduzir a lógica do Canadá para a lógica brasileira. E é isso, gente. Anne, muito obrigada, acho que complementou muito as falas do Reza e da Tassiane, assim, com algumas dicas e espaços, portais de tecnologia que o pessoal pode acessar e encurtar um pouco esse caminho, né? Porque exatamente. Quando eu estava no Brasil, eu mergulhei para poder chegar no Canadá e não ter perda de
de tempo, né? Quando a gente está aqui, a gente já quer gerar resultado e ter clientes, e, enfim, não ficar fazendo pesquisa em desk, né? Na mesa ali no computador. Isso a gente faz do Brasil e já pode fazer todo esse networking direto do Brasil. Mais alguém teria alguma pergunta? O Reza voltou para cá. Alguém gostaria de saber alguma coisa mais em relação à imigração? Não? Então, o que eu diria, assim, a Dani deixou o contato dela, o Reza também, a Tassiane, se vocês tiverem alguma dúvida específica ou quiserem esclarecer algum ponto, até do que eu já vivi, né, em relação ao Startupisa, podem falar com a gente. Esses cuidados, né, esse zelo de planejamento, desde a incorporação da empresa ou da expansão para outro mercado, que faz toda a diferença, né? Porque se alguém faz algum passo errado, depois o custo é muito alto. Eu lembro a Daniela me contando de um cliente, nem dela, mas de outra empresa, que ele não quis pagar uma taxa para orientação, depois ele teve que pagar uma multa gigantesca para o governo. Então, as fines, multas são altíssimas, né, Dani? As questões aqui ligadas a tributos são muito importantes e muito levadas a sério, e é isso. Às vezes uma consultoria custa $150 e a multa foi $3.000, né? Então, não existe essa coisa de, eu cheguei agora e eu não sei como as coisas funcionam. Você tem que saber e tem meios de saber, né? Então, isso é bem importante, porque dá para fazer as coisas certas da primeira vez, não precisa ficar aí no erro e no acerto, e a maneira como se faz negócio no Canadá é uma maneira com muito mais previsibilidade do que no Brasil. Acho que no Brasil são, como a Tassiane falou, são 26 estados de uma maneira meio unida ou amarrados, vamos dizer aqui, e aqui não. São 10 províncias e 3 territórios competindo entre si para atrair investimento, para atrair empresas. Então, às vezes, o que é bom para uma área de expertise não é tão boa para outra área, porque essa região não é tão favorável. E hoje a gente vive uma situação de intersecção, né? A gente tem empresas que atuam no Canadá com profissionais brasileiras e tem que lidar com essa certificação. Como que você atua como profissional da área de saúde no Brasil e no Canadá online? Você tem que ter uma certificação canadense, você tem que ter uma certificação brasileira. Então, esse mundo global de que a internet uniu tudo, a legislação ainda tem muito para acompanhar, para falar assim, então, mas eu presto serviço no Canadá, mas eu sou uma empresa brasileira, mas eu respondo para que legislação? E quais são os cenários dos meus empregados? Eles respondem a que legislação? Porque hoje, tanto faz, eu posso estar trabalhando em qualquer lugar do mundo, né? Exatamente. Tá ótimo. Então, eu vou encerrar o nosso encontro de hoje. Quero agradecer muito a participação da Dani. Reza, thank you so much for joining us today. I was asking the other startups here if they had any doubt, but I think they are a little shy to ask personal questions. So for sure, no worries. No worries. I'm the same. Like, I'll have 50 questions. If I'm in a webinar, I'll have 50 questions and I'll say, no, I don't have any questions. So it's okay. I appreciate it, Raquel. Thank you for inviting us. And good luck to everybody here. That's the 20 selected startups. I know you've come a long way and you still have a long way to go, but the fact that you've made it so far means that you're 100% dedicated. And that is probably the most important factor, no matter if you're in Brazil or anywhere in the world, like US, Canada, Australia, or UK, or France, or Portugal, is to have dedication and believe in yourself and your business. Okay, thank you very much. Appreciate it. That's true. That's true. Thank you so much, Reza. Okay, thank you, guys. We see each other next week on Tuesday. And if you have any doubts, if you need anything, just let us know and contact us. Thank you, Daniela. Thank you, Reza, for coming today. It was really great.